E aí, pessoal? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo sobre algo que, olha, te garanto, não se aprende na escola nem nos bate-papos motivacionais por aí. É uma sabedoria antiga, um sussurro do tempo, sabe? Que mora nas entrelinhas da história e na experiência daqueles que vieram bem antes de nós. É uma chave para um poder que muita gente nem imagina que existe, mas que, se você souber usar, pode virar seu mundo de cabeça para baixo, no bom sentido. Fica comigo até o fim, porque o que eu vou te contar hoje tem o poder de mudar a forma como você enxerga a si mesmo e o universo que te rodeia. E para não perder os próximos vídeos, que virão cheios de mais segredos como este, já se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa comunidade. Olha só, o ser humano, desde que é gente, vive nessa busca incessante por respostas. Pergunta-se sobre a vida, sobre o seu lugar no mundo e, principalmente, sobre quem ele é de verdade. Mas nesse roteiro de autodescoberta, muita gente acaba enroscada em teias invisíveis. Relacionamentos que mais parecem areia movediça, drenando a energia, e situações que se repetem à exaustão, como um disco arranhado, dando a impressão de um destino já escrito em pedra. Mas, e se eu te dissesse que por trás de tudo isso existe um motivo mais profundo? Carl Jung, um gênio da psicologia, mergulhou de cabeça nos labirintos do inconsciente, e uma das sacadas mais potentes que ele nos deixou é essa. O que a gente vê lá fora é um espelho do que mora aqui dentro. Talvez você já tenha sentido isso na pele. Você se esforça um bocado para ser alguém bacana, estende a mão, dá amor, mas parece que o universo insiste em te cercar de gente que só quer sugar sua energia, te enrola, ou simplesmente te deixa com aquela sensação de vazio por dentro. É como se uma parte de você agindo nas sombras atraísse justamente as dinâmicas que você tanto queria fugir. Mas é aqui que Jung nos dá um empurrãozinho para ir além do óbvio. A vida que a gente vive, acredite, não é um monte de coincidências jogadas ao vento. É uma manifestação direta do que habita no nosso canto mais secreto, o inconsciente. Quando a gente não se ama de verdade, nossa energia solta uma espécie de sinal que os outros, mesmo sem saber, captam. Jung falou um monte sobre a sombra, aquela parte nossa que a gente faz de conta que não existe, esconde ou nega, porque não combina com a imagem que a gente quer mostrar para o mundo. E o mais chocante é que essa sombra não some só porque a gente a ignora, viu? Tudo que a gente reprime em nós mesmos dá um jeitinho de aparecer. E o jeito mais comum é através das pessoas que a gente atrai para nossa vida. Imagine que, no seu íntimo, ecoa uma voz baixinha, uma musiquinha chata, que repete sem parar. Não sou bom o suficiente, não mereço amor, preciso me provar. Essa voz, meu caro, não vai sumir com meia dúzia de frases positivas ou na esperança de que alguém chegue e a cale. Essa voz se manifesta no jeito que você se trata e na maneira como permite que os outros te tratem. Se lá no fundinho, você acredita que precisa ralar para ser querido, pode apostar. Você vai atrair gente que só vai reforçar essa crença. Relacionamentos que pedem sacrifícios infinitos, que te sugam e que nunca te fazem sentir-se completo, plenamente aceito. Mas, e aqui vem o grande truque, o amor próprio de verdade, aquele que Jung nos chamou a cultivar, nasce quando você começa a abraçar sua sombra, quando você para de fugir dessas partes de você que te ensinaram a rejeitar. Não dá para curar aquilo que a gente não está disposto a encarar. E a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando esconder suas feridas, em vez de curá-las, de uma vez por todas. Olha, o processo de abraçar a sombra, de integrar essas partes esquecidas, não é um passeio no parque. Ele pode ser bem desconfortável, sim. Significa que você vai precisar encarar de frente tudo o que tentou evitar. Significa que você vai perceber que muitas das relações que teve não foram pura obra do azar, mas sim fruto de uma programação interna, um fio invisível que te puxou para elas mesmo sem que você percebesse. Mas, e aqui mora a parte mais sensacional, quando você começa a se amar de verdade, não precisa nem mover um dedo para que as pessoas que te faziam mal sumam. Elas se afastam naturalmente. Pensa bem. Quem se alimenta da energia dos outros
Quem manipula, controla ou simplesmente busca se aproveitar da insegurança alheia não consegue se manter perto de alguém que já deu um basta na sua sombra. Elas são como predadores que buscam presas fáceis, mas quando sentem que uma pessoa está inteira, sem buracos que possam explorar, elas simplesmente dão no pé. Não é porque você as chuta, mas porque elas simplesmente não encontram mais o que procuravam. O amor próprio de verdade é um escudo invisível, mas de uma força que você nem imagina. Não é arrogância, não é orgulho, não é uma barreira de defesa. É uma vibração tão forte e estável que quem não está na mesma frequência simplesmente não consegue ficar por perto. E é aqui que a mágica acontece de verdade. Quando você começa a se amar, aquelas pessoas que são a sua cara, que estão em sintonia com sua essência, começam a aparecer. Não é porque você sai por aí procurando desesperadamente, mas porque você mudou sua energia de um jeito que só quem ressoa com ela consegue ficar na sua vida. Mas, e aí? Como chegar a esse ponto? Jung nos ensinou que o primeiro passo é autoconsciência. Não dá para transformar algo que você nem sabe que existe, né? Então é super importante que você comece a se observar com a maior honestidade possível. Pergunte-se: que tipo de relações eu ando atraindo? Quais são os padrões que insistem em se repetir na minha vida? Que partes de mim mesmo eu ando escondendo? Não existem respostas certas ou erradas, viu? Só verdades que você precisa desenterrar para se libertar. À medida que você embarca nessa jornada de autoexploração, vai sentir umas resistências. É normal. A nossa mente adora se apegar ao que já conhece, mesmo que esse conhecido seja uma dor antiga. Mas é aí que mora o desafio. Você precisa ter coragem para dar um passo nesse limiar do desconforto para alcançar uma nova versão de si. E quando você faz isso? Quando realmente começa a habitar seu próprio ser, sem medo, sem vergonha, o mundo lá fora, ele começa a mostrar a mudança. As relações que eram tóxicas, elas se desfazem, não porque você as empurra, mas porque não tem mais um ponto de apoio dentro de você que as sustente. É como se você tivesse mudado a estação do seu rádio. Você não sintoniza mais a mesma frequência de antes, e as interferências simplesmente desaparecem. E é aqui que acontece a verdadeira transformação. Você começa a atrair o que realmente está alinhado com você. Não porque você sai correndo atrás, mas porque criou um espaço interno que permite que isso chegue. Esse é o poder real do amor próprio, segundo Jung. Quando você para de ser um mero reflexo das suas feridas que não foram curadas, o mundo para de te tratar como tal. Você não precisa mais convencer ninguém a te dar valor, não precisa implorar por amor, amizade ou respeito. Só precisa se tornar alguém que se dá tudo isso naturalmente. E nesse instante, as pessoas que te faziam mal somem, porque não há mais nada em você que as segure. Quando você decide trabalhar o seu interior e construir uma relação de verdade consigo mesmo, o mundo ao seu redor começa a responder de um jeito totalmente diferente. Não é só uma questão de pensamento positivo ou de repetir frases no espelho. É algo muito mais profundo. É uma mudança na sua vibração, na forma como você se enxerga e como essa percepção molda a sua realidade. Carl Jung falava muito da individuação, um processo onde a gente se torna quem realmente é, integrando todas as partes do nosso ser, até mesmo aquelas que nos ensinaram a rejeitar. E aqui está um ponto-chave. Quando você se conhece e se aceita de cabo a rabo, você simplesmente deixa de ser manipulável. É impossível alguém controlar uma pessoa que não busca mais aprovação externa, que não precisa que os outros confirmem seu valor, porque já o encontrou dentro de si. Pensa em todas as vezes que você permitiu que alguém passasse por cima dos seus limites. Talvez tenha sido por medo de ficar sozinho, por acreditar que precisava ser sempre compreensivo, ou pela ideia de que amar exige sacrifício. Jung nos diria que, por trás dessa tendência a ceder, existe uma sombra não integrada, uma parte de você que aprendeu a juntar amor com sofrimento. Mas aqui está a verdade que pode te libertar de uma vez por todas. O amor não deve doer, não deve te sugar, não deve te fazer sentir menos do que você é.
O amor de verdade, tanto por você quanto pelos outros, é como uma onda que expande, que te nutre, te eleva. Qualquer relação que vive te drenando, que te enche de ansiedade, ou que te faz sentir que precisa se esforçar para ser querido, não é amor. É uma projeção de feridas que não foram curadas. E quando você percebe isso, quando para de inventar desculpas para aquilo que lá no fundo você sabe que não te faz bem, é quando a mudança começa para valer. Muitas pessoas têm pavor de soltar. Elas se agarram a relações que, no fundo, sabem que não são boas, a dinâmicas que as desgastam. Por quê? Porque o vazio do desconhecido parece mais assustador do que o sofrimento que já é velho conhecido. Mas Jung nos ensinou que a verdadeira virada só acontece quando você tem a coragem de encarar esse vazio, quando deixa ir o que não combina mais com você, sem precisar preencher o espaço imediatamente. Se você já se viu cercado por gente que vive sugando sua energia, que parece gostar de te diminuir ou que te faz sentir que precisa provar seu valor, isso não é obra do acaso. É um reflexo claro de algo que você ainda não curou dentro de si. Mas a boa notícia é que você pode mudar essa dinâmica a qualquer hora. Não precisa esperar que os outros mudem, que as coisas fiquem perfeitas. A mudança começa em você, no jeito que você decide se tratar, nos limites que você coloca e na forma como responde a quem está ao seu redor. Quando uma pessoa se ama de verdade, sua energia muda, e isso é notável. Já não há brechas para manipulações, promessas falsas ou jogos emocionais. Não porque você se torne uma rocha sem sentimentos, mas porque agora você enxerga com clareza o que antes estava borrado. Você não se engana mais. Não inventa desculpas para comportamentos que sabe que não são saudáveis. E nesse momento, as pessoas que te faziam mal começam a sumir. Naturalmente. Isso não quer dizer que você não vai ter mais desafios ou que todo mundo será um anjo. Mas significa que sua forma de encarar as situações vai mudar. Você não vai mais se prender a coisas que te machucam, não vai sentir mais a necessidade de convencer ninguém do seu valor. Você simplesmente vai viver a partir da sua autenticidade, e isso por si só é o suficiente para que tudo ao seu redor se rearranje. O universo, veja bem, responde à energia que você emite. Quando você se trata com respeito e amor, atrai situações e pessoas que refletem isso, e aquelas que não conseguem ficar nessa vibração simplesmente se afastam. Não porque você as rejeite, mas porque elas não encontram mais em você o que buscavam. E aqui entra em cena mais um conceito-chave de Jung: a projeção. Aquilo que te incomoda nos outros, que te irrita até o osso, que te faz reagir de forma exagerada muitas vezes, é um reflexo bem nítido de algo que você ainda não aceitou dentro de si. E o mesmo vale para o contrário. Quando você para de ter aquelas guerras internas, quando se aceita por completo, o mundo lá fora para de te apresentar situações que espelham essas lutas. Não é mágica, é psicologia pura, profunda e real. Quando você se ama e se respeita, seu inconsciente para de lançar carências e feridas nos outros. Você não atrai mais quem busca se aproveitar da sua energia, porque simplesmente não existe mais um ponto fraco que permita isso. E esse é o segredo que poucos pegam. O amor próprio de verdade não é só uma questão de autoestima. É uma transformação interna que se espalha por tudo que te cerca. As pessoas que te fazem mal, que buscam controle, manipulação ou que vivem num mar de negatividade, não conseguem parar na sua frente quando você se liberta das suas próprias amarras internas. É como se você estivesse em outra sintonia, em outro nível de consciência. E o mais surpreendente é que você não precisa fazer nada ativamente para que elas sumam. Elas vão embora sozinhas porque não conseguem mais tirar nada de você. Mas para chegar nesse ponto você precisa de um compromisso de ferro consigo mesmo. Precisa estar disposto a se olhar sem maquiagem, a fazer aquele trabalho interno que muita gente evita porque prefere se perder nas distrações do mundo lá fora. Esse processo não é fácil. Mas é o único caminho para uma vida que seja sua de verdade, uma vida plena. Quando você decide se amar, quando decide encarar suas sombras, em vez de fugir delas, tudo começa a mudar. As pessoas que realmente importam começam a aparecer na sua vida.
Não porque você está buscando companhia desesperadamente, mas porque sua energia mudou de um jeito que só quem está na mesma vibração pode ficar ao seu lado. E aqui surge a pergunta que não quer calar. Você está disposto a fazer esse trabalho? Está pronto para deixar para trás o que já não te serve e se permitir viver a partir da sua autenticidade mais pura? Porque se a resposta for sim, eu te garanto, o mundo que você conhece vai mudar de formas que você jamais imaginou. Quando você começa a viver de um lugar de amor próprio de verdade, percebe algo que antes estava embaçado. Muitas das suas conexões antigas não eram baseadas numa afinidade real, mas em vazios emocionais que você tentava preencher. Jung falava da projeção como um dos mecanismos mais potentes do inconsciente. E é exatamente essa projeção que, em mais de uma ocasião, te levou a se prender a gente que só refletia aquelas partes de você que ainda precisavam de um olhar. Pense em todos aqueles relacionamentos que pareciam já nascer com um pé na cova, nas pessoas que pareciam sugar sua energia sem dar nada em troca. Nas vezes em que você se viu repetindo os mesmos padrões com caras diferentes. Nada disso é por acaso. Cada experiência foi uma oportunidade para você se observar com carinho, para descobrir quais partes de você estavam clamando por validação de fora, quando a resposta sempre esteve ali dentro. Quando você decide se olhar com sinceridade, começa a notar que muitas das dinâmicas que viveu foram resultado de uma necessidade inconsciente de aprovação. Talvez em algum momento da sua vida você tenha aprendido que precisava agradar para ser querido, que o amor se ganhava com sacrifícios, ou que seu valor dependia do quanto você podia dar. E isso, Jung chamaria de um condicionamento da psique, uma ideia que fincou raízes lá no fundo da sua mente e que, sem você notar, tem guiado suas relações. Mas o mais maravilhoso é que você pode romper com isso a qualquer momento. Pode decidir que não precisa mais provar nada, que não tem que carregar o peso de curar os outros, que seu amor próprio não depende do quanto você pode oferecer. E quando você dá esse passo, tudo na sua vida se ajeita. As pessoas que antes pareciam ter poder sobre você perdem a influência, não porque elas mudaram, mas porque você mudou. Você não reage mais à manipulação, não sente mais a necessidade de convencer ninguém a te dar valor, não se desgasta mais em relações desequilibradas. E como num passe de mágica, aquelas pessoas que antes pareciam tão presentes na sua vida começam a sumir, quase como se nunca tivessem existido. Você não precisa fazer nada para que elas se vão. Não precisa explicar por que elas não se encaixam mais na sua vida, nem justificar seu crescimento. Você simplesmente se torna alguém que vibra diferente, alguém que não sintoniza mais com a frequência da dependência, do sacrifício ou da autossabotagem. E isso, meu amigo, é algo que se sente. As pessoas que te fazem mal, aquelas que se alimentam da fraqueza alheia, não conseguem ficar perto de alguém que se encontrou. É como se a energia delas não tivesse mais acesso à sua, como se de repente percebessem que não podem mais te manipular. E nesse instante, sem briga, sem discussão, sem explicações que ninguém precisa, elas se afastam. Esse é o verdadeiro poder do amor próprio. Não é um escudo para se defender do mundo, mas uma luz interna tão potente que tudo que não combina com ela simplesmente se desfaz. E no lugar disso, você começa a atrair gente que realmente te soma, situações que te nutrem, relacionamentos que te elevam em vez de te sugar. Mas para que isso aconteça, você precisa se comprometer consigo mesmo. Não basta entender isso só com a cabeça. É preciso viver isso no dia a dia. Você precisa estar disposto a dizer não quando algo não te faz bem, a soltar sem medo o que já não te serve, a se dar a permissão de ser sua prioridade, sem culpa. Embora no começo isso possa parecer estranho, com o tempo você vai perceber que essa é a forma como você sempre deveria ter vivido. Não a partir do medo de perder os outros, mas da certeza de que quem realmente está destinado a te acompanhar no seu caminho jamais te pedirá que você se traia. Quando você chega no ponto em que realmente se ama e se valoriza, percebe que a vida não é mais sobre se encaixar, sobre buscar aceitação ou se contentar com o que aparece.
É sobre escolher conscientemente a energia que você permite no seu espaço. Sobre se cercar de gente que soma, e não daquelas que só tiram sem dar nada em troca. E o mais incrível de tudo é que isso não é algo que você precisa forçar. Acontece naturalmente quando você começa a viver a partir da sua verdade. As pessoas que costumavam te sugar, que te faziam duvidar do seu valor, ou que pareciam se aproveitar das suas inseguranças, simplesmente não têm mais lugar na sua vida, porque não há mais espaço para elas. Não porque você se torne alguém fechado ou distante, mas porque sua energia se transformou em algo que só quem vibra na sua mesma frequência pode suportar. Jung nos ensinou que, quando a gente consegue abraçar nossas sombras, quando para de jogar nossas feridas nos outros e assume a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento, o mundo para de nos trazer os mesmos desafios disfarçados de novas formas. E aqui está a verdade mais poderosa de todas. Você não precisa lutar para que isso aconteça. Não precisa convencer ninguém. Não precisa fazer discursos sobre sua transformação. Não precisa provar nada para ninguém. A única coisa que você precisa fazer é seguir seu processo interno, continuar fortalecendo sua relação consigo mesmo e se manter firme na decisão de não permitir nada que não esteja alinhado com a sua autenticidade. O amor próprio de verdade não é egoísmo, não é arrogância, não é viver isolado. É saber que você merece o melhor e agir de acordo com isso. É entender que sua energia é preciosa e que você não pode desperdiçá-la com pessoas ou situações que não estão em sintonia com a sua evolução. E o melhor de tudo é que, quando você se mantém firme nessa convicção, a vida te presenteia, trazendo para o seu caminho exatamente o que você precisa. Conexões de verdade, oportunidades que fazem sentido e uma paz interior que antes parecia estar a milhas de distância. Agora eu quero que você pare um segundo e pense. Pense em todas as vezes que você se machucou por medo de perder alguém. Pense nas situações em que você sabia que algo estava errado, mas mesmo assim, aguentou. E agora, se pergunte: o que aconteceria se você decidisse se honrar acima de tudo? Como sua vida mudaria se você parasse de aceitar menos do que realmente merece? Esse é o seu momento de dar o primeiro passo. Não espere que as coisas mudem lá fora. Não espere que alguém te dê permissão. Comece hoje, agora mesmo, a se tratar com o amor e o respeito que você sempre procurou no mundo. E eu te prometo que quando você fizer isso, tudo ao seu redor vai começar a se transformar. Se essa mensagem tocou seu coração, se algo dentro de você sentiu que era a hora de mudar, quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário aqui embaixo me dizendo qual parte mais te impactou. E claro, se inscreva para continuar recebendo reflexões que podem te guiar nesse processo de autodescoberta. Sua energia é valiosa, seu tempo é sagrado e sua vida merece ser vivida com plenitude. Então, que este seja o momento em que você decide dar o primeiro passo em direção a uma existência mais autêntica. A gente se vê no próximo vídeo.